Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. 7h01. Olá para você, muito bom dia. Hoje é sábado 17 de dezembro do ano de 2022. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Para você que a partir de agora vai nos acompanhar aqui pela 103,7. Um bom dia também para você que vai nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais, o Facebook, também o YouTube e o Instagram. Vamos então aos destaques da edição deste sábado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, agora 7,2. O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país recuou na semana passada pela quarta semana seguida, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgados nesta sexta-feira. O preço médio do litro recuou de R$ 5,01 para R$ 4,94 na semana de 11 a 17 de dezembro, uma queda de 1,4%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,69. O litro do etanol hidratado caiu de 3,84 para R$ 3,82, um recuo de 0,52%. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,45. Já o preço médio do diesel passou de R$ 6,53 para R$ 6,36 o litro, um recuo de 2,6%. O valor mais alto encontrado na semana foi de R$ 7,95. E o Congresso Nacional aprovou na última sexta-feira a resolução que determina como será a distribuição das chamadas emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, conforme o tamanho das bancadas dos partidos. A aprovação acontece em meio ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o orçamento secreto é ou não constitucional. Por se tratar de uma resolução apresentada pelas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, as regras não precisam ser sancionadas pelo Poder Executivo e entrarão em vigor quando forem promulgadas pelo Congresso. Foram contrários ao projeto o PSB, o PSOL, a Rede e o Novo. O orçamento secreto ficou conhecido dessa maneira pela falta de transparência e pela disparidade na distribuição de recursos. Em um ato, o relator geral do orçamento de cada ano pode encaminhar recursos para atender às demandas de senadores e deputados, sem que os nomes dos parlamentares sejam públicos. 7h04, parte importante da população ainda não completou o ciclo vacinal contra a doença, ou seja, a Covid, e deve buscar a dose de reforço disponíveis nos postos. O imunizante protege de casos graves contra a Covid e também previne internações. Diante deste cenário, a repórter Sandra Fontella faz um alerta sobre as festas de final de ano e o surgimento de uma nova onda de Covid-19. Os encontros de fim de ano podem levar a um aumento de casos de infecção por Covid-19 no começo de janeiro. Essa constatação se dá com base em experiência prévia, a exemplo do mesmo período do ano passado, com a chegada da variante Ômicron no Brasil, quando os casos de Covid cresceram de forma exponencial. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Júlio Croda, é difícil fazer uma previsão sobre uma possível disparada de casos no começo de 2023. Porém, o infectologista afirma que o aumento atual da média móvel de casos e de óbitos pela doença é evidente desde que a subvariante BQ1 da Ômicron passou a circular no país. Lógico que viagens, confraternizações estão associados com o aumento de transmissão. É um equilíbrio muito tênue, né, entre contato, transmissão e sua imunidade prévia ou imunidade da população ao Covid-19 vai refletir no impacto
que essa nova variante vai ter ao longo dos próximos dias e semanas. O Brasil começou a receber a nova geração de vacina contra a Covid. Por enquanto, são 4,5 milhões de doses da bivalente da Pfizer. Júlio Croda alerta que uma parte importante da população ainda não completou o ciclo vacinal. O infectologista diz que a população não deve esperar pela nova vacina, mas sim buscar a dose de reforço disponível nos postos. A gente tem que entender que as vacinas atuais continuam protegendo para hospitalização e óbito. Isso tem que ficar bem claro. A gente tem 100 milhões de pessoas com esquema vacinal atrasado. As pessoas não podem ficar esperando a chegada de uma vacina bivalente num quantitativo muito pequeno para aí sim fazer o seu esquema vacinal, completar seu esquema vacinal. Isso não é prudente. A população, nesse aumento expressivo de casos, procure os postos de saúde e atualize seu esquema vacinal. O Ministério da Saúde ainda não definiu a respeito da distribuição nem o público prioritário que irá receber a vacina bivalente. Portanto, além de tomar a dose de reforço com a vacina disponível nos postos, é importante manter os cuidados básicos de proteção, como o uso de máscara e a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora já são 7h07 e aqui no estado a Polícia Civil indiciou o deputado estadual Amaury Ribeiro pelo crime de racismo homofóbico. O grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância concluiu a investigação na última quinta, após a justiça determinar que o político fosse investigado como cidadão comum, sem foro privilegiado. A imagem que levou à abertura do inquérito foi publicada no dia 4 de abril deste ano. Nela é possível ver um braço negro com um desenho de arco-íris que simboliza a comunidade LGBTQ+, e em uma mão branca, segurando a primeira com os dizeres: "Na minha família, não". O inquérito já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Vale citar, o crime de racismo homofóbico tem pena que varia de 2 a 5 anos de prisão. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 36 anos que carregava cerca de 6 milhões de reais em cocaína na BR-452 em Tumbiara na tarde de ontem. Ele disse que era operador de máquinas e dirigia um veículo estrada, quando foi abordado pelos agentes em uma fiscalização de trânsito. Durante a entrevista dos agentes, ele apresentou nervosismo, chegando a gaguejar. Os policiais perceberam ainda indícios de adulteração no compartimento de carga da caminhonete e realizaram uma averiguação mais minuciosa. Eles então encontraram 53 quilos da droga escondidos na lateral do veículo. Segundo o motorista, ele pegou a cocaína em Pontes e Lacerda, Mato Grosso. O destino seria Ilhéus, Bahia. Suspeito revelou ainda que receberia 15 mil reais pelo transporte. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09 agora. A renovação de contrato do atacante Dudu com o Palmeiras segue sem definição. O clube, porém, trata a atual oferta apresentada ao jogador e aos seus representantes como definitiva. A presidente Leila Pereira falou sobre o andamento das negociações e confirmou que a proposta palmeirense está assinada pela parte do clube. Ela também reforçou que chegou ao limite e não vai mudar os termos apresentados. Palmeiras e Dudu têm um acordo encaminhado para a renovação do contrato que termina em dezembro de 2023. As bases acertadas são para um novo vínculo válido até 2025, com prorrogação até o final de 2026. Caso o atleta participe de 50% das partidas do clube. A parte do atleta quer uma quantidade menor de jogos na cláusula de renovação automática e reclama de mudanças de outros termos que haviam sido acordados anteriormente. Além de Dudu, o Palmeiras tem mais 3 atletas terminando o vínculo no fim da próxima temporada: Marcos Rocha, Jailson e Marcelo Lomba. E o Grêmio retomou os contatos com o centroavante Luiz Soares. Após a queda do Uruguai da Copa do Mundo, o clube gaúcho foi procurado pelos intermediários do jogador e as partes estão conversando outra vez. Soares já havia negado a proposta gremista feita ainda antes do início da Copa no Catar. Internamente, no entanto, entende-se que há dificuldades que o negócio avance,
pelos números envolvidos e pelo mercado aberto para o centroavante. A oferta anterior chegou ao limite possível para os gaúchos, que contariam com o investidor para bancar Soares. A situação passará a ser analisada outra vez, com a conversa retomada, já que o contexto mudou. O Grêmio, inclusive, está próximo de contratar o volante Carvalho, ex-companheiro de Soares na campanha do título uruguaio pelo Nacional. O centroavante teceu elogios ao meio-campista. O tricolor gaúcho procura um centroavante para completar o grupo. No momento, Diego Souza é a única opção de Renato Portaluppi. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11 agora. E a semana para o mercado mundial do algodão novamente apresentou altos e baixos, principalmente diante da flexibilização de políticas de combate à Covid na China estar comprometida no curto prazo com o crescimento de casos. Segundo o especialista, esperava-se com a flexibilização que houvesse menos interrupções no trabalho, comércio e produções locais no país asiático. As informações são do Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa, divulgado nesta sexta-feira. O atual surto de Covid na China fez 2 importantes bancos reduzirem as suas previsões de crescimento da China de 3,1% para 2,7%. Por outro lado, para o ano que vem, os bancos esperam que a economia volte a crescer em torno de 5% ao ano. Notícia importante: prazo para vacinação contra a febre aftosa e raiva animal termina hoje, sábado. Vamos conferir os detalhes nessa matéria com Juliana Carnevale. A Agrodefesa alerta os pecuaristas goianos que termina neste sábado, dia 17 de dezembro, o prazo da vacinação obrigatória contra a febre aftosa de bovinos e bubalinos de todas as idades. É também o último dia para a vacinação de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos de todas as idades contra a raiva em 121 municípios considerados de alto risco para a doença. A vacinação contra a fitosa e raiva foi iniciada no dia 1º de novembro deste ano, com previsão de ser concluída no dia 30 do mesmo mês. Contudo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu ampliar o prazo, considerando a demora na liberação de lotes de vacinas para as revendas, o que ocasionou oferta irregular aos criadores. Para evitar prejuízos na operação e a possibilidade de animais ficarem sem vacina, a medida foi estendida a todos os estados que realizam a campanha. A declaração de vacinação é obrigatória, tanto em relação à aftosa quanto à raiva. Com a extensão do período de vacinação, também foi concedido maior prazo para as declarações, que podem ser feitas até o dia 24 de dezembro deste ano. Além dos animais vacinados, os pecuaristas precisam declarar também todos os animais existentes nas propriedades por espécie. A declaração de vacinação deve ser feita obrigatoriamente por via eletrônica no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás. Para isso, os produtores devem ter login e senha do sistema, que podem ser obtidos no site agrodefesa.go.gov.br. Os criadores podem obter mais informações nos escritórios locais e regionais da agência. Não serão aceitas declarações de vacinação encaminhadas à Agrodefesa via e-mail, fax ou correios. Eventuais inconsistências quanto ao lançamento da declaração de vacinação do quantitativo de rebanho deverão ser verificadas diretamente pelo produtor na unidade local da Agrodefesa do município, onde se localiza a propriedade. De Goiânia, Juliana Carnevale. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h14 agora. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa à população que foi ampliada a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 para o público infantil. A partir de recomendação emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, o município fará a vacinação em crianças de 6 meses a 2 anos de idade, já a partir de segunda-feira, dia 19. A Secretaria Municipal de Saúde orienta aos pais e responsáveis que estejam munidos do cartão do SUS e também a caderneta de vacinação da criança. A vacinação contra a Covid-19 é importante em face do cenário epidemiológico atual, com o aumento de casos da doença pela subvariante da Ômicron, a BQ1. Recomenda-se o uso de máscaras faciais nos seguintes casos: sintoma gripal, comorbidades, imunossuprimidos. Os pais ou responsáveis devem procurar as salas de vacinação
nas seguintes unidades básicas de saúde. UBS Aureliano nesta segunda-feira, Dona Sanica na terça, Oswaldo José de Souza na quarta-feira, Dona Florinda na quinta-feira e UBS Dr. Silvio Azarias na sexta-feira. E a Pastoral da Moradia vai construir nesse fim de semana a sua casa de número 218. A casa será edificada na rua Matrinchã, quadra 56, lote 9, setor Leontino. A família agraciada é a do senhor José Robson dos Santos Andrade, sua esposa Alzineide Miranda do Nascimento e seus 5 filhos. Pede-se à comunidade que queira colaborar, seja com material de construção ou com mão de obra, que procurem o endereço hoje, sábado, a partir das 7 da manhã que começou essa construção. Toda ajuda será muito bem-vinda. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira, em 2 turnos, uma proposta de emenda à Constituição que busca viabilizar o custeio do piso salarial da enfermagem. A matéria você confere com Yuri Hudson. O plenário da Câmara aprovou nesta semana a PEC que busca viabilizar o custeio do piso salarial da enfermagem. O projeto amplia o percentual a ser gasto com despesas com pessoal de 54% para 60%. A proposta ainda altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, autorizando o uso dos recursos do Fundo Social para a Saúde como forma de criar uma fonte perene para o cumprimento do piso da enfermagem, como destaca a relatora Alice Portugal, do PCdoB. O superávit dos fundos estão parados e foram utilizados sem discussão para pagamento de dívida pública desses anos. Então, ao usar o superávit dos fundos, nós teremos pelo menos 30 bi aproximadamente para compor o pagamento do piso salarial da enfermagem para entidades públicas, filantrópicas que atendam pelo menos 60% da sua clientela via SUS. O Partido Novo foi, outra vez, a única sigla a se posicionar contra a PEC. Para Marcel Van Hatten, a proposta não garante saúde e sustentabilidade para o pagamento do piso dos profissionais. Mais uma vez, os enfermeiros estão acreditando numa história de que esta casa está resolvendo o seu problema quando não está. Aliás, está criando problemas para toda a sociedade ao excluir do teto de gastos os 12 bilhões de reais de compensação da União a estados e municípios para fazer cumprir o piso aprovado aqui. Então, no fundo, isso é fumaça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que deve votar a PEC na próxima semana, a última antes do recesso legislativo. O parlamento fixou um piso salarial para enfermeiros no valor de R$ 4.750 nos setores público e privado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h18, 7h18, o primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. E já vamos destacar para você: Croácia e Marrocos decidem o 3º lugar da Copa do Mundo neste sábado. Demanda por leitos de Covid cresce em Goiás. STF forma a maioria para soltar Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24 agora. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desse sábado. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Com isso, o ex-governador, que está há 6 anos preso em decorrência da Operação Lava Jato, será solto. A maioria de 3 votos foi formada na última sexta-feira, com voto do decano da Corte, ministro Gilmar Mendes. O julgamento ocorria desde o último dia 7 no plenário virtual do Supremo, sistema pelo qual os ministros depositam seus votos. Cabral é o único condenado da Lava Jato no Rio que ainda estava na cadeia. Em seu voto, Gilmar afirmou que a decisão não significa a absolvição de Cabral, mas apenas que nenhum cidadão pode permanecer indefinidamente em prisão cautelar. O ministro também disse que causa perplexidade que fatos ocorridos em 2008 e 2009 tenham servido de base para a decretação da prisão em 2016. Os ministros analisaram uma ordem de prisão expedida em 2016 pelo então juiz Sérgio Moro, que na época atuava na Vara Federal de Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. Outros mandados de prisão preventiva contra Cabral na Justiça Federal do Rio foram derrubados. A maioria dos ministros seguiu o voto de Ricardo Lewandowski, o primeiro a divergir do relator, que considerou que o processo não deveria ter sido julgado na Justiça Federal do Paraná, e sim no Rio de Janeiro.
7h25 agora. 3 em cada 4 brasileiros estão otimistas em relação ao ano que vem, segundo uma pesquisa. Vamos conferir os detalhes então com Alexandre Figueiredo. O ano novo está próximo e o período de festas é tempo de celebração. Por isso, muito se espera do ano que começa. Estudante de engenharia de software, Júlia Sommer, de 23 anos, aponta o que ela espera de 2023. Estou bem animada e bem alegre. Eu estou com muitos planos econômicos e de estudos e de muitos planejamentos de carreira também. Então vai ser um ano muito importante para mim, porque vai ser o primeiro ano dos últimos tempos que eu estou realmente criando metas. E não é só ela que está animada. De acordo com pesquisas realizadas pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, 3 em cada 4 brasileiros estão otimistas em relação ao novo ano. Entre os entrevistados, 76% têm expectativas positivas em relação a 2023. Entre os sentimentos mais citados estão alegria, esperança e confiança. Sociólogo e professor do programa de pós-graduação da UBRA, Honor de Almeida Neto, explica quais podem ser as razões para o otimismo dos brasileiros. Tem essas características todas aí que estão ligadas à cultura do brasileiro, que incide sobre o fato dele ser, por vezes, inexplicavelmente otimista. Aí entra um componente também religioso da cultura brasileira. Mais de 90% acredita em Deus, então tem uma perspectiva sempre otimista, antes mais católica, agora mais evangélica. Um outro aspecto que incide sobre também a satisfação das pessoas é a liberdade, empoderamento e sociabilidade. São os principais aspectos que estão ligados à felicidade. A pesquisa, que compreende expectativas desde o âmbito familiar até o futuro do país e do novo governo, também mostra que o otimismo em relação ao próximo ano entre todos os grupos pesquisados é maior entre as mulheres, que possuem um percentual de 79%, assim como sentimentos de alegria e esperança. Almeida Neto aponta razões para esse fenômeno. A esperança aparece mais entre as mulheres, 43%. Bom, aqui talvez esteja ligado ao fato de haver muitas famílias que são monoparentais no Brasil e de uma esperança que esse novo governo, que assume com o compromisso de combater a pobreza, sobretudo, é um governo cujo discurso vem ao encontro dessa população de mulheres, também a própria pauta moral que esse novo governo rompe em relação ao governo anterior, que foi sempre muito duro no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade. O levantamento foi realizado pelo Observatório Febraban e pela Radar Febraban entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro, com 3.000 pessoas nas 5 regiões do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28 agora. E aqui em Goiás, mais de 100 pessoas foram internadas com a Covid-19 somente nesse mês. As demandas por leitos para tratamento da doença tiveram crescimento de 50% na comparação com o último mês. Segundo a equipe de regulação da Secretaria de Estado da Saúde, a situação é acompanhada diariamente. Com o aumento, foi preciso a retomada e abertura de leitos específicos para a doença. O superintendente do Complexo Regulador da Secretaria, Luciano de Moura, explica que o acompanhamento diário tem sido importante para caso haja necessidade de ampliar os leitos. No entanto, apesar da alta, o superintendente avalia que nessa última semana foi observada uma estabilização no número de solicitações de internações. Conforme o último boletim da Secretaria divulgado na quinta-feira, há 1.780.974 casos de Covid no território goiano. No estado, há 901.892 casos suspeitos em investigação e 364.214 casos já foram descartados. E Goiás passa a contar com mais 10 colégios militares e 3.000 vagas serão oferecidas. Confira a matéria com Camila Teixeira. Os novos colégios militares vão ser instalados em escolas estaduais que passarão para o modelo militar. De acordo com o comandante de ensino da PM, Coronel Luciano Souza Magalhães, com a mudança, pelo menos 3.000 novas vagas devem ser criadas. Algumas cidades em que nós vamos estar fazendo a transformação da escola civil para a escola militar, em que ela funcionava, algumas delas, em colégio de tempo integral. Então, esse colégio de tempo integral será levado para outro local e ali nós teremos uma escola regular militar, com 2 turnos. Por essa razão, acaba aumentando o número de vagas, a oferta de vagas, e a comunidade acaba ganhando um pouco mais. Nos colégios da PM, os estudantes passam a seguir a disciplina militar e ter aulas de cidadania. A primeira mudança é na gestão, né? Então, o diretor passa a ser um oficial da Polícia Militar. Nessas 10 unidades, nós estamos com processo seletivo em andamento para todas as funções, do gestor até o coordenador disciplinar, o chefe da divisão de ensino, o chefe da divisão administrativa, que essa unidade passa a ser
não só um colégio estadual, né, mas também uma unidade da Polícia Militar. Então ali nós temos todo um aparato policial dentro da escola. Com isso ganha principalmente em disciplina, a gente ganha com a parte de segurança em torno da escola, e isso é um ganho já imediato. Dos 10 novos colégios, apenas um será na capital. Os outros 9 serão no interior do estado. A região do entorno do Distrito Federal é a que mais vai ganhar escolas sob a gestão da Polícia Militar, com 6 novos colégios. Na capital, a Escola Estadual Setor Palmito foi a escolhida para migrar para o modelo militar. Para 2024, a PM prevê a criação de mais 10 colégios militares no estado. Nós vamos instalar agora para janeiro do próximo ano 10 novas unidades e a previsão para janeiro de 2024 mais 10 unidades. Camila Teixeira, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31 e a Conmebol divulgou nesta sexta-feira o ranking de clubes aqui da América do Sul. O River Plate é o líder, seguido por Palmeiras e Flamengo. O trio conquistou as últimas 5 edições do torneio. Em seu Twitter, a entidade publicou uma arte com os 30 melhores colocados. No top 10, ainda há outros 4 brasileiros: Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo e Santos. A colocação dos clubes tem influência no sorteio dos confrontos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana, que será realizada no dia 21 de dezembro. A Conmebol ainda não informou oficialmente quem serão os cabeças de chave, mas a projeção é com os seguintes clubes: River, Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independente Del Valle e Olímpia. O Flamengo encabeça o grupo A por ser o atual campeão. E falando agora da Copa do Mundo, o Estádio Internacional Califa será o palco do penúltimo capítulo da competição, a disputa pelo 3º lugar. A partir de meio-dia de hoje, o surpreendente Marrocos tenta fazer a melhor campanha da sua história em um Mundial de Seleções. Os detalhes você confere com Fred Júnior. Neste sábado, meio-dia, horário de Brasília, tem a decisão de 3º e 4º lugares da Copa do Mundo no Catar entre Croácia e Marrocos. Na primeira fase, na estreia das duas seleções, elas se enfrentaram e as equipes não fizeram um grande jogo e ficaram apenas no empate 0-0. Agora a seleção croata, que em 2018 foi vice-campeã do mundo, chega a esta partida com uma seleção dos empates neste Mundial. Até aqui foram uma vitória, 4 empates e uma derrota. Os croatas contam com o talento de Modric. Já Marrocos fez a sua melhor campanha em Copa do Mundo e foi a primeira seleção africana a chegar às semifinais de um Mundial. Os marroquinos, mesmo não chegando à decisão, querem muito esta 3ª colocação, que também seria outro feito histórico. O técnico Sérgio Soares analisa o duelo deste sábado entre Croácia e Marrocos. Marrocos e Croácia têm comportamentos parecidos dentro da Copa, né? São 2 times que têm um jogo mais reativo, porém com característica diferente desse comportamento. Eu vejo o Marrocos, que é um time que baixa suas linhas e sai com muita velocidade pelos lados, tem um jogo vertical, trabalha muito com a velocidade pelos seus 2 homens de lado. Tem a questão da bola aérea, que o seu homem de referência ataca bem a bola até pela sua estatura. Esse é um comportamento que eu vejo da seleção de Marrocos e entendo que Marrocos está um pouquinho à frente, né, para esse jogo, está mais empolgado para esse jogo, até porque chegou aí a semifinal e agora está na disputa de um 3º lugar. Acredito que para Marrocos isso é um grande momento, apesar de não ter o seu capitão, que sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo, mas acredito que Marrocos está bem empolgado para essa partida e é por isso que eu acho que Marrocos tem um pouquinho de vantagem para esse jogo. Do lado da Croácia, eu vejo uma Croácia que tem um jogo reativo, porém um jogo de construção, né? Não é um jogo de transição rápida, até em função das características dos seus jogadores. O Modric recuperou, vai jogar, é o homem que dá, né, o toque refinado nesse meio campo da Croácia. Isso faz um bem danado para esse time, que trabalha bem a bola, vem com qualidade, tem tranquilidade, tem mudança de direção. Então a Croácia é um time que trabalha, que faz a sua transição dentro do seu jogo reativo, com construção e com possibilidade de chegar ao gol do adversário. E é um time frio que, né, fica com a bola, não tem pressa, segura o jogo, tira a velocidade do jogo.
E é assim que deve ser, né? Com esse jogo, deve ser essa partida contra Marrocos também, sem mudar suas características. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo no Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora já são 7h36, sábado 17 de dezembro, você está ouvindo o Jornal Verde Vale. Vamos ao agronegócio. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento intensificou as medidas de prevenção contra a gripe aviária, conforme registrou na última semana o site do Canal Rural. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, já foram confirmados 22 focos em aves em 5 países aqui da América do Sul: Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Os Estados Unidos também sofrem com surto da doença, assim como nações da Europa, como Holanda, França e Polônia. Nas últimas semanas, até Taiwan, na Ásia, confirmou um surto em fazenda e, consequentemente, teve de abater milhares de aves. Diante desse cenário, o mundo pode enfrentar problemas em relação à produção e o comércio de carne de frango. É o que avalia o ex-secretário de Política Agrícola do MAPA, Benedito Rosa. De acordo com ele, o momento é delicado, com autoridades, produtores rurais e o setor privado tendo de unir forças para evitar que isso ocorra. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E deputados aprovaram LOAs e investimentos do governo de Goiás em ações sociais e outras áreas essenciais. Confira a matéria com Pedro Henrique Rabelo. Nesta quinta-feira foi votada a LOA, Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2023, fundamental para os investimentos públicos. O relator foi o deputado estadual Wilde Cambão. A LOA deste ano, a LOA, que ela veio muito enxuta em função das perdas que nós tivemos do ICMS, né? São quase 5 bilhões de perdas para o ano que vem, 2 bilhões que se perdeu de receita esse ano. Mas mesmo assim houve um incremento grande das verbas carimbadas, saúde, que é em torno de 12%, quase 15% de investimento em saúde, que é um avanço. Educação 25%, quase 26% de investimento em educação. O deputado Wilde Cambão ainda reforçou a importância da aprovação da contribuição do agro, que não entra na LOA, mas que mantém os investimentos na infraestrutura e não faz com que diminua os investimentos, principalmente nas ações sociais do governo de Goiás. A criação do Fundo do Agro, que vai possibilitar continuar as obras de investimento em rodovias, né, e que vai aumentar também. Ela não entra na LOA, mas a partir do momento regulamentada, aumenta alguns itens e melhora com o recurso dele, que possa sobrar mais recursos para as outras áreas. Então, um relatório equilibrado, mantendo o equilíbrio das contas, né? Um planejamento de como as despesas devem ser gastas, e o governo tem feito isso com muita responsabilidade. Em um dia bem movimentado na Assembleia, outras matérias também foram aprovadas. E o deputado da base, Thales Barreto, comentou sobre elas. Nós fizemos o refis da GR, nós tivemos a regulamentação, que já votamos também em segunda, das OS, fim da reeleição aqui na casa, o orçamento agora para 2023. Então, um dia produtivo, de muito trabalho, de muito debate, de muitas discussões, e eu tenho certeza que no caminhar aí sob o comando do governo, em cima também de uma nova mesa diretora que vai ser constituída a partir de 1º de fevereiro, a Assembleia vai ter um papel importante na vida das pessoas em 2023. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. 7h39, mais um intervalo no Jornal Verde Vale deste sábado, e já vamos destacar para você que o número de divórcios no Brasil caiu mais de 10% em comparação com 2021. E Goiás deve retomar a entrega de uniformes de graça dos colégios militares a partir de janeiro do ano que vem, é o que diz o governo. Mundial de Clubes terá 32 equipes em 2025, é o que diz o presidente da FIFA. Não saia daí. Voltamos. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h46, 7h46, já voltamos com o último bloco do Jornal Verde Vale deste sábado. Nos 11 primeiros meses de 2022, o número de divórcios realizados no Brasil caiu 10,4% em comparação com 2021.
Em números absolutos, foram 68.703 divórcios em cartórios entre janeiro e novembro deste ano, frente a 76.671 em 2021. Os dados constam da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a base de dados administrada pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, que reúne mais de 8.000 cartórios no país. Os estados com maior queda no número de divórcios são o Rio Grande do Norte, 24,9%, o Acre, 22,6%, Ceará, 18,2%, Rondônia, 15,7%, e Tocantins e Maranhão com 15,6%. Os meses com maiores quedas foram novembro, outubro, julho e janeiro. E o Tribunal Superior do Trabalho determinou que greve de pilotos e comissários só poderá atingir 10% da categoria. Sendo assim, 90% dos pilotos e comissários deverão continuar trabalhando durante a paralisação, segundo a Justiça. O descumprimento da ordem resultará na aplicação de uma multa no valor de R$200 mil ao Sindicato Nacional dos Aeronautas. A decisão é liminar e cabe recurso. A paralisação está prevista para acontecer a partir de segunda-feira, das 6 às 8 da manhã, exceto viagens que incluam órgãos para transplante, vacinas e pessoas doentes por tempo indeterminado. Profissionais da aviação reivindicam renovação da Convenção Coletiva de Trabalho e melhores condições para exercer a função. A paralisação está prevista para ocorrer nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Rio Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília, Confins e Fortaleza. Os trabalhadores pedem melhores salários. A decisão da ministra Maria Cristina Peduzzi atende parcialmente o pedido do sindicato, que solicitava o cancelamento geral da greve em detrimento da decisão pela paralisação e multa de R$500 mil por dia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h48 e a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, divulgou que deve retomar a entrega de uniformes de graça aos colégios militares a partir do ano que vem. Segundo o superintendente de Segurança Escolar, Mauro Vilela, o investimento foi de mais de R$45 milhões. A primeira escola a receber os uniformes sem custo para os alunos foi Mozarlândia, em agosto deste ano. Daí, a entrega foi paralisada devido à confecção dos uniformes da rede regular de ensino. Vamos retomar a partir de janeiro de 2023, foi o que disse o superintendente de segurança. A retomada da entrega dos uniformes deve começar nas novas unidades do Colégio da Polícia Militar. Segundo a SEDUC, serão nas cidades de Goiânia, Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Águas Lindas. E a OAB Goiás e a CDL elaboraram uma cartilha e vídeos para esclarecer dúvidas de lojistas e clientes sobre a troca de produtos como presentes de Natal. Saiba como acessar essa cartilha nessa matéria com Maíra Oliveira. Comprou um presente de Natal e deu problema? Vixe, será que dá para trocar? Perguntas como estas estão sendo respondidas através de uma cartilha e vídeos feitos pela OAB Goiás em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, que firmaram uma parceria para alertar sobre os direitos de clientes e comerciantes nas vendas de fim de ano. A troca do produto em 7 dias só deve ser ocorrida obrigatoriamente pelo fornecedor quando a compra é realizada fora do estabelecimento comercial, não se aplicando às compras presenciais. Nas compras presenciais, o consumidor sempre deve questionar ali ao vendedor qual que é a política de troca daquele estabelecimento comercial, uma vez que cada estabelecimento pode ter ali a sua rotina de troca. Em muitos casos, essa troca é realizada ali de uma forma voluntária pelo fornecedor, como uma forma de atrair mais consumidores ali para o seu estabelecimento comercial. De forma bem simplificada, tanto os vídeos quanto a cartilha explicam sobre as principais dúvidas relacionadas a trocas de produtos, liquidações, limitações de compras e pagamentos, entre outros assuntos. Nosso objetivo é a disponibilização de uma cartilha, que já está disponível no nosso site, cdlgoiania.com.br. Disponibilizamos também algumas pílulas durante a semana até o Natal, com essas informações resumidas também, para ser bem acessível, bem didático para o
para o nosso público e alguns vídeos informativos. A empresária Caroline Ferreira amou a cartilha. Ela disse até que já orientou seus funcionários e está preparada para as vendas de Natal. Aqui, para mim, foi uma vantagem muito grande, porque eu consegui treinar, né, mais específico os principais problemas que acontecem entre consumidor e o fornecedor, com treinar os vendedores, os funcionários, para eles estarem cientes daquilo que pode, daquilo que não pode ser feito. E para quem quer vender presentes ou presentear nessa data, confira algumas dicas da CDL. Atenção lojista, fique atento. Cuidado com as promoções, na forma como você anuncia. Lembre que se anunciar um determinado valor, uma determinada condição, isso deve ser cumprido, né? O lojista tem que cumprir a oferta. A questão mesmo da troca, então deixa bem claro para o seu consumidor qual é a política de troca da sua empresa, se o consumidor tem que ir em 30 dias, se tem que levar a nota fiscal, como é que faz, se pode trocar por qualquer produto, se pode trocar só o tamanho e cor. Então, a política de troca é muito importante, fica bem claro. Maíra Oliveira, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h52 agora. E a FIFA anunciou que o árbitro polonês Simon, de 41 anos, vai apitar na final da Copa do Mundo do Catar, entre Argentina e França, neste domingo, ao meio-dia, em Lusail Estádio. Ele será auxiliado pelos compatriotas Paul e Thomas, que repetirá os passos do pai, Michael, assistente no Mundial de 1990, vencido pela Alemanha. Curiosamente, o adversário também foi a Argentina. Simon será o primeiro árbitro da Polônia a apitar uma final de Copa do Mundo. Ele vinha em uma boa sequência durante o ano de 2022, tendo apitado 8 jogos da Liga dos Campeões da temporada 21-22, incluindo a semifinal vencida pelo Liverpool por 2-0 sobre o Vídea Real. E já que estamos falando da Copa do Mundo do Catar, está quase tudo definido, hein? Amanhã, domingo, Argentina e França duelam pela taça de campeão do mundo no estádio icônico do Lusail ao meio-dia. Vamos conferir os detalhes dessa partida com Fred Júnior. Neste domingo, Argentina e França se enfrentam pela grande final da Copa do Mundo no Catar, ao meio-dia, horário de Brasília, em busca do tricampeonato. A equipe argentina, que tem Messi como grande destaque, já venceu as Copas de 78 e 86. Já a França de Mbappé conquistou os Mundiais de 98 e 2018. Para essa partida, a França está convivendo com um surto de gripe na sua delegação. No penúltimo treino, antes da final, 3 jogadores não participaram: Varane, Conan e Konaté. Já Upamecano e Rabiot, que não jogaram as semifinais pela forte gripe, já treinaram. Além da gripe, 2 jogadores machucados preocupam: Tchouaméni e Theo Hernandes se recuperam de contusões e são dúvidas para a partida. Já na Argentina, a dúvida não é quanto a jogadores que poderiam estar gripados ou machucados, e sim o esquema tático. O treinador Lionel Scaloni faz mistérios, vai colocar a equipe com 3 atacantes ou 3 zagueiros ou até mesmo 4 jogadores no meio de campo. O ex-zagueiro da seleção brasileira, que jogou no Botafogo, Vasco da Gama, Internacional, Mauro Galvão, fala sobre o que espera sobre a decisão entre Argentina e França neste domingo. A França começou bem a Copa, começou conseguindo vitórias importantes e vem, né, dentro da sua característica, né, uma equipe que é muito ofensiva, né, tem jogadores como Dembélé, Mbappé, Giroud, Griezmann, e a Argentina, que começou mal a competição, mas conseguiu se recuperar. Essa recuperação ela é muito assim, importante, né? Porque a gente sente que a equipe está num bom momento, então acho que vamos ter uma grande final aí. Eu acho que na parte ofensiva a França leva uma vantagem e a vantagem que eu vejo assim da Argentina é em relação ao meio de campo, que tem um meio de campo que é muito de marcação assim, e que se entrega bastante. Se a Argentina conseguir marcar bem o ataque da França, claro que vai ser um ponto a favor da Argentina. Em relação à Argentina, a França vai ter que solucionar, né, a marcação em cima do Messi, que é o jogador que desequilibra, né? Então vamos ter uma grande decisão. O ex-goleiro Veloso, revelado pelo Palmeiras, jogou no Santos, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira e atualmente é comentarista de futebol, fala o que ele espera da grande final entre Argentina
e França. Uma grande final, né? Duas grandes seleções, bicampeões do mundo, as duas buscando aí o tricampeonato. A Argentina, uma seleção que depois da derrota da estreia cresceu muito na competição. E tem Lionel Messi, né, meu amigo? Quem tem Messi já tem meio caminho andado. Messi realmente está fazendo sua despedida da Copa do Mundo, por isso está muito motivado e acho que ele pode ser o fator de desequilíbrio dessa grande final. Por outro lado, a França, que chega e é favorita, né? Pelo elenco que tem, pelo time, pelo Mbappé também, que é o artilheiro junto com o Messi dessa Copa, e mais uma vez fazendo uma grande Copa. É um time melhor, é favorito. Mas como eu disse, a Argentina tem Messi motivado, última Copa do Mundo. Eu acho que o time da Argentina vai jogar pelo Messi, né? A gente sabe da importância, a carreira do Messi, tudo que ele fez pelo futebol. Acho que ninguém mais do que o Messi merece um título como esse. É o que falta para premiar essa carreira brilhante desse jogador. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h57 agora. E Mato Grosso enviou para a indústria 435,52 mil cabeças de bovinos em novembro para o abate. O volume representa um crescimento de 8,8% no comparativo com as 400,3 mil cabeças encaminhadas em outubro. Os números são do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, divulgados nesta semana pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Conforme os dados, o envio de fêmeas para o abate cresceu 16% na variação mensal, com destaque para a idade acima de 36 meses, que variou positivamente em 33,6% ante o mês anterior. Vale destacar que, ao todo, foram abatidas 143,7 cabeças de vacas, enquanto que os machos somaram 291,7 animais abatidos. Esse incremento no volume das fêmeas enviadas ao abate tem sido reflexo da virada do ciclo pecuário que começou a ocorrer em 2022. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E a partir de janeiro do ano que vem, o trabalhador poderá usar o saldo do Fundo do Tempo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, para quitar até 6 prestações do financiamento habitacional em atraso. Confira essa matéria de Bernadette Druzian. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço poderá ser usado para quitar até 6 parcelas atrasadas do financiamento da casa própria. A decisão do Conselho Curador do FGTS reduz pela metade a carência da norma vigente até agora, que permite negociar até 12 parcelas em atraso. Outras normas para uso do fundo na compra da casa própria não sofreram alteração. As condições para liquidação, amortização ou adiantamento das parcelas continuam iguais. O acesso aos recursos do FGTS para o setor de transporte também foi autorizado pelo Conselho Curador. Agora, concessionárias privadas de infraestrutura de transportes que operam rodovias, ferrovias, hidrovias, portos ou aeroportos podem se beneficiar do saldo do fundo por meio do Programa de Infraestrutura de Transporte da Mobilidade Urbana. Na prática, o programa poderá, por exemplo, financiar a construção de um viaduto ou ligação sobre trilhos com recursos do FGTS. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Pontualmente 8h e chegamos assim ao final desta edição do Jornal Verde Vale. Mais uma vez agradecendo a você pela sua audiência conosco. Se porventura você não ouviu o programa, você pode vê-lo e ouvi-lo também pelas nossas plataformas digitais, daqui a pouco disponível para você no Spotify, também no nosso Facebook. É só você entrar também no nosso site e acompanhar todos os detalhes das notícias que hoje foram colocadas aqui ao seu conhecimento. Desejamos a todos um ótimo sábado, um excelente final de semana. Jornal do Meio-Dia volta na segunda-feira, a partir das 6:30 da manhã. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.